Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, especulado no Vasco. Nível técnico baixo. Hoje a expectativa grande pelos despachos na justiça e principalmente por conta das consequências que isso pode trazer. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo, pode parar no Vasco? Essa é uma das especulações envolvendo o Cruz Maltino nesta terça-feira. Mas é bom que você, torcedor do Vasco, não se anime com a ideia. O Jair, que foi comprado pelo Nottingham Forest por 12 milhões de euros, terminou a temporada como titular e está avaliado em 15 milhões de euros. A gente está falando de 89 milhões de reais por um zagueiro que tem 21 anos de idade e é titular da sua equipe no futebol inglês. A chance desse negócio acontecer com o Vasco é praticamente zero. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma pessoa do staff do jogador e essa pessoa assegurou que não faz parte dos planos do Jair voltar para o Brasil e não dá para imaginar essa negociação com o Vasco. Até porque o Cruz Maltino passa por enormes dificuldades financeiras. Não tem conseguido fechar com o treinador. A operação de contratação por empréstimo de Nelson de Ossa também está travada por conta do litígio que acabou por afastar o presidente Pedrinho da SAF do clube via tribunais. Enfim, uma enorme confusão. Se o Vasco busca zagueiros, e de fato busca, dá para cravar que não será Jair. 15 partidas na primeira temporada no futebol inglês, atleta que havia deixado excelente impressão no Santos e no Botafogo e que certamente vai fazer parte do plano e do projeto para a próxima Copa do Mundo. E aí o torcedor fica se perguntando, pouquíssimos reforços, o Vasco precisa reforçar mais esse elenco. E tem muita gente também preocupada com essa situação do Vasco não ir ao mercado até agora e contratar reforços. Um deles é o ídolo Edmundo, que falou no canal Mundo Ed sobre essa situação que se preocupa bastante o Vasco buscar reforços. Não é isso, Edmundo? Conta pra gente. Estou bem curioso, principalmente agora que a Copa acabou para o Brasil. E quem serão os jogadores contratados, né? Uma vez que as coisas não estão boas, né? Tem jogadores de nível técnico baixo, falta goleadores, e por isso o Vasco entrou de novo na zona de rebaixamento, uma zona que ninguém quer, que assusta todo mundo, né? E que a gente fica, de alguma forma, apavorado. Então, só tem um jeito para que isso seja resolvido, é a contratação de bons jogadores. O momento é difícil e isso precisa, de alguma maneira, ser resolvido. Então, eu espero, né, que os envolvidos nessa situação aí possam tomar essa decisão. Tá aí o craque Edmundo falando sobre essa situação de reforços. É claro, o Vasco precisa reforçar o seu time, pelo menos de 4 a 5 jogadores ali, zagueiros, volante, o meia, atacante, enfim, o Vasco precisa reforçar o seu elenco, visando a temporada 2026 ainda, o restante da temporada, né? Tem Copa do Brasil, Sul-Americanos, playoffs, tem o Campeonato Brasileiro que o Vasco está lá embaixo, e claro, também, além de reforços, precisa saber definir quem vai ser o treinador desse time. Será que o Bruno Lazzaroni continua? Não, o Vasco está no mercado em busca de treinador. Hoje a expectativa grande pelos despachos na justiça e principalmente por conta das consequências que isso pode trazer. A gente recebeu ontem muitas informações e os movimentos dependem muito para que o Vasco possa ter um time melhor, possa ter um técnico. Inclusive a contestação que foi levada ontem a juízo por conta da ação da quarta vara, para análise também da juíza Simone Chevran, que estará na sexta vara empresarial fazendo essa análise do processo do Vasco, deixou bem claro da necessidade porque o Vasco perdeu o negócio. Nós trouxemos aqui no canal Atenção Vascaínos a informação do Gabriel Peck. O Vasco foi consultado sim, porque tem 30% e queria comprar os outros 70% de Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy. Gabriel Peck queria voltar ao Brasil, mas os empresários se sentiram inseguros.
Então o Vasco está perdendo negócio, como foi o caso de Fernando Seabra, que também chegou a ser citado nessa peça. Tem muita coisa engatilhada pelo Admar Lopes. A questão do treinador. O Vasco fez um contato na segunda-feira, ontem, portanto, com o técnico Vitor Pereira, o português que estava no Nottingham Forest e há 4 dias, 5 na verdade, acabou sendo demitido por e-mail depois de fazer uma campanha que salvou a equipe inglesa da segunda divisão da Premier League. Mas Vitor Pereira não está muito assim animado em voltar ao Brasil, mas talvez por um pedido do Admar Lopes, com quem tem boa relação, quem conhece de Portugal, pode ser que ele aceite. Ele treinou o Corinthians, treinou o Flamengo, é um técnico de ideias, assim, às vezes contestáveis, mas é um cara de grande currículo, que trabalhou na Inglaterra, trabalhou em Portugal, trabalhou no mundo árabe, em grandes times. Vitor Pereira ficou de responder o Vasco em 48 horas. E a expectativa é que realmente, hoje ou amanhã, ele possa dizer se aceita ou não esse processo. É um treinador diferente porque ele não tem multa, está livre no mercado, assim também como Jair Ventura, que sim, recebeu uma sondagem, mas está se resguardando para não criar problemas com o Sport Clube Vitória. E agregado a isso, o Vasco espera essa liberação para destravar negociações que estão aí dependendo de um acordo, como por exemplo de Nelson de Ossa. Os dirigentes do Betis esperam ainda e confiam na palavra de Admar Lopes de que o Vasco vai cumprir aquilo que prometeu no acerto que fez com o clube espanhol e também com o jogador colombiano. Outro jogador que está na bica, esperando uma proposta oficial do Vasco, é Patrick Aubameyang, jogador que estava no Olympique de Marseille, e o Vasco está negociando junto ao empresário do atleta, Túlio de Mello, que foi o mesmo que trouxe Dimitri Payet, mas também está amarrado. O zagueiro Jair, jogador do Nottingham Forest, também é um interesse do Vasco. Jogador muito jovem, que jogou no Botafogo, base do Santos, e o Vasco tem interesse em contratar esse atleta. Ainda busca, porque buscava Gabriel Peck, um jogador com essa característica, esse ponta que possa entregar gols e que possa entregar assistências. O Vasco pode, quem sabe, voltar a carga em cima de jogadores que já tentou, como o Brian Rodrigues, por exemplo. Teria que passar o Brian Rodrigues para o lado esquerdo e o Andrés Gomes para a direita. Era uma alternativa, porque na verdade o Vasco quer um jogador como jogava Ryan, pelo lado direito. E o Gabriel Peck seria o ideal para fazer essa função, mas não vem. Um meia também. O Vasco está atrás de um meia. Essas negociações e a de um treinador, tudo depende exatamente do destravar dessa situação da justiça que está nesse momento impedindo que o Vasco tenha Pedrinho no comando do Conselho de Administração e, de alguma forma, o acordo fechado com Marcos Faria Lamáquia, o novo investidor. Ontem à tarde eu recebi uma ligação muito importante de uma pessoa do Vasco trazendo informações que movimentam o tabuleiro e que vão culminar com a entrada do agravo de instrumento para reconsiderar a decisão, para caçar a liminar, para que reconduza os integrantes do Conselho Administrativo da SAF, tudo isso. 2 saídas foram apontadas para mim. Uma, quem está fazendo esse movimento de pressionar cada vez mais o Pedrinho e seus pares para que o Pedrinho renuncie. Esse é um movimento. 2, se não conseguir isso, vão sufocar até o ponto de a janela fechar. E quando a janela fechar, significa que o Vasco não vai conseguir contratar. Se não vai conseguir contratar, vai ter esse elenco que está jogando a gente na zona de rebaixamento para jogar a reta final da temporada. E você acha que o time vai ter paz para trabalhar, para apresentar resultados? Você imagina que isso possa acontecer? Então, a visão de quem está do lado do Vasco, do lado do Pedrinho. Quem está fazendo um movimento contrário ou vai levar até o final, vai empurrar até sangrar para fechar a janela, ou vai tentar com que ele peça a renúncia. Mas aí eu contra-argumentei e falei, mas peraí, e o Lamáquia nesse cenário todo? Ele falou, e já deixou muito claro, não só o pai, como o filho, que é o investidor, que ele quer o Vasco, mas quer com as pessoas que estão hoje no comando, e não com as que já foram mandadas embora, inclusive,
que pediram emprego para ele, que é um absurdo total. E uma curiosidade é que o relatório da interventora que saiu do caso, ela atesta a idoneidade da gestão, não mostra a gestão temerária. Porque o que ela diz é que não viu nenhuma irregularidade e pediu sim que as partes entrem em acordo. E em nenhum momento o Lamáquia disse, ou em entrevista, ou sinalizou à diretoria que não iria entrar em acordo com a 777 via ACAP. Então, o que está sendo pedido nesse momento? Não dá para entender. O Vasco entrou com um pedido de um agravo de instrumento, que é o pedido para reconduzir a diretoria administrativa à SAF. O Pedrinho, o Felipe e o Cristiano Campos, os que estão no comando da SAF. Agora, baseado em quê? No relatório, principalmente, da interventora. Porque ela diz, olha, ela debruçou ali, viu, e não viu nenhuma irregularidade, nada que justificasse a retirada deles. Tem gestão temerária? Ela não viu. Tem mau uso do dinheiro? Ela não viu. Ah, mas teve um excesso, pô, tá bom, não gastou no Inestrosa, gastou no fulano. Isso aí você vai discutir. Mas tinha um conjunto de pessoas definindo sobre isso. Então o Vasco tem, nesse pedido, embasado a reversão da liminar, para que possa voltar ao estado que estava tudo, para dar sequência. O Conselho de Beneméritos, na última sexta-feira, com mais de 95% de apoio ao presidente Pedrinho, entende que o Vasco sufocado financeiramente, sufocado desportivamente, vai dar ruim. E é isso que uma meia dúzia está querendo. Agora, torcedor, esse contragolpe, esse contra-ataque e com a anuência de integrantes da Justiça, vide a interventora que fez um relatório que não apontou nenhuma irregularidade, só demonstra o quê? Agora está nas mãos da Justiça. Já houve saída de A, de B, de C, de juiz A, de juiz B, de juiz C. Ah, eu não posso, eu não me sinto em condições, eu tenho ligação com fulano, com ciclano, eu não posso participar. Alguém uma hora vai ter que sentar e falar assim, peraí, deixa eu ver esse processo aqui, deixa eu debruçar. Tem o que de irregularidade? Nada. A canetada foi forte. Irmão, o sistema não pode vencer. Ou o Vasco vai morrer, ou o Vasco vai para a segunda divisão. O Vasco vai definhar, não vai pagar as suas contas, não vai honrar com a RJ. Parece que esse grupo está querendo isso. Vamos ver. A cartada está dada, está na Justiça. E agora, quem decide é quem tem a capa preta. Vamos ver se a capa preta pesa mais do que uma caneta. Forte abraço para você que acompanhou o nosso canal. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, por favor clique no botão para ajudar a gente, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos, beleza? E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!